Vamos estar abrindo a nossa Bíblia, lá no Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Farei a leitura na tradução de Almeida, revista e atualizada. Diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. As provações ou as nossas dificuldades. Quem neste local, quem também na sua casa aí, não passa por situações. Estamos sempre na questão daquilo que nós hoje aqui ficamos naquela situação, né, em que o que passamos é o quê? Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Ou vem aquela situação também em que eu e você, cada um de nós diz o seguinte: por que eu estou passando por isso, Senhor? Por quê? Claro, você tem que ter a firme convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Seja quando as situações estão realmente, parece desabando, você tem que lembrar de que as situações estão no controle de Deus. E Deus controla todas essas coisas. Além disso, né, Deus fornece também a cada um de nós, em cada situação, situações de também escape. Tem um momento certo para terminar tudo isso. Agora, fica também a pergunta na nossa cabeça, no nosso dia a dia: por que Deus permite provações? Não podia ser tudo melhor? Não podia ser tudo melhor, cada dia melhor, e eu não passar por nada disso? Obrigado. E aí a gente fala assim: seria muito bom assim, né? Pois é. Por isso, eu quero dizer para você, por que Deus responder? Porque Deus permite que você passe por situações difíceis, ou por provações. Primeiro, para qualificar a nossa fé. A nossa fé deve ser qualificada, né? E se você olhar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, né? E ele fala assim: como o ouro, né, que é provado pelo fogo, assim também nós devemos assim o ser. E ele faz essa comparação. A nossa fé também deve ser provada. E é por isso que muitas vezes isso acontece na nossa vida. Fala assim: por quê? Porque aquela pessoa talvez que não siga a ti, está bem melhor. Às vezes dá essa situação e dá esse sentimento, mas eu quero que você coloque: se Deus está em controle de tudo, Ele deseja que você melhore.
Aquela pessoa, se houver a conversão dela também, né, ela vai passar por esse tipo de qualificação. E se não, que como o texto também que nós lemos, fala assim, se nós que somos aqueles que creem, estamos passando por isso, imagina aquelas pessoas quando chegar o juízo final. Por isso, é muito importante que lembrar, se nós temos uma fé, essa fé está sendo qualificada. Tá? Você está sendo melhorado, aperfeiçoado. E é por isso que existe esse momento das provações. E também para quê? Para que, além de qualificar a nossa fé, nós possamos também ter a nossa fé multiplicada, né? Assim como quando a gente faz exercício. Quem gosta de fazer exercício físico aqui? Levanta a mão. Opa, tem um. Oxe, muito bom. Tem gente que levantou as duas mãos aí, muito bem, né? Mas eu falo assim, qual é o primeiro dia? O primeiro dia que você faz exercício físico, no segundo dia você quer ir? Você fala assim, nossa, estou tudo quebrado, né? É difícil. Mas depois você vê ao longo do tempo que vai melhorando e que você vai se aperfeiçoando. Também diante das situações de provações, isso faz com que também nós possamos estar fazendo com que esse exercício melhore e capacite cada dia mais e multiplique a nossa fé. Nós aumentamos a nossa fé. Assim como essa fé fica melhor, essa fé também ela tem uma robustez. Assim como o nosso músculo, quando não é forte o suficiente, não está exercitado, tonificado suficientemente, depois de certos exercícios ele fica, assim também a nossa fé. Romanos capítulo 1, versículo número 17, fala que o justo viverá pela fé. Então tem situações que você fala, mas daqui seria tão bom se... Né? Você coloca condicional, mas Deus, Ele coloca a fé e coloca as provações para que a sua fé seja multiplicada e qualificada. Segundo Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4, ele fala que as provações são para produzir virtudes em nós. Melhora. Romanos capítulo 5, versículo 3, tive essa palavra ontem com o conselho, né? Fala que as provações, né? Faz com que nós melhoremos também na nossa fé. Fala que dá perseverança. Porque se você tiver uma vida sem desafios, como que você vai falar assim, eu posso ser melhor? Você vai falar assim, eu quero ser melhor nisso, naquilo. Mas se você não tiver um desafio bem posto na sua frente, como você vai estabelecer planos para superá-los? Como que você vai, como filho de Deus, estabelecer isso na sua vida? Por isso, as provações servem para produzir virtudes em nós. E serve também para nos recompensarmos no fim de tudo. O texto que nós lemos aqui fala acerca disso. Fala, se nós que temos fé, né, Deus estará dando para nós, mas quem não tem, né, a gente fala assim, nossa, né, tá na roça, né, tá terrível para essas pessoas. E Tiago também, capítulo 1, versículo 2 e 4, ele diz que serve também para nos tornar íntegros. Então, diante das situações que Pedro vem falar acerca das provações, é muito importante que a gente lembre-se disso, tá? Faz com que a gente possa melhorar, qualificar, possa multiplicar a nossa fé, possa produzir virtudes, possa nos dar recompensa no final de tudo, nos tornar íntegro, também nós podemos glorificar a Deus. Paulo fala, né, e ele demonstra muito bem claro quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, né, da alegria de poder ver as outras pessoas e de saber que eles estão bem. E em especial a igreja de Filipos, ele fala, né, daquilo que eles fizeram para ele e ele que está na prisão, mas ele glorifica a Deus. Também nas nossas provações nós devemos aprender com Paulo que nós devemos glorificar ao Senhor e saber que isso nos aproxima. Eu sempre recordo, eu não servia ao Senhor Jesus, não era de Jesus ainda. Nós íamos na igreja católica, né, semanalmente, dominicalmente, e eu lembro que uma oportunidade,
a gente passava por uma situação difícil, eu não sei se era financeira, alguma coisa, que meus pais não partilhavam muito isso com nós que éramos seus filhos, pelo menos eu que era o filho mais novo, né? Eu lembro que uma vez eu entrei no quarto dele, eu o vi de joelhos, como se estivesse fazendo uma oração. Não perguntei para ele, né? Mas eu achei assim, tá buscando a Deus. Essa foi minha impressão. E eu vi assim a necessidade, quando há uma necessidade, mesmo que as pessoas não sejam crentes, eles tentam buscar o auxílio divino. Eles tentam buscar o auxílio naquilo que é maior que eles. E nós que conhecemos a palavra, então, nós devemos estar lembrando que todas as situações, sejam provações que nós passemos, ou situações difíceis que nós passemos, nós buscamos mais ainda ao Senhor. Tem gente que faz o caminho inverso, né? Eu falo que aí é tolice. Tem pessoa que por conta de algumas situações que Deus não fez a vontade dele, ele é como aquela criança mimada que começa a bater o pezinho e vai embora. Ou então aquele clássico, né, aquela situação, né, do menino que é o dono da bola, que quando não fazem a vontade dele, porque ele não entrou no time que ele quer, ele pega a bola, fala, a bola é minha e agora acabou o jogo, eu vou embora. Como se a gente pudesse fazer isso diante de Deus, mas tem gente que o faz, pensando que está na boa e está garantido, ao contrário, não está garantido. Por isso, meus queridos, eu quero dizer que as provações servem para isso, mas agora, como é que você pode trabalhar isso na sua vida? Bom, eu sei que isso significa para mim, mas como é que eu posso agora me posicionar? Nessa semana, se eu tiver alguma situação, como é que eu posso me posicionar? Então vamos lá, eu quero afirmar algumas coisas aqui, diante desse texto da palavra de Deus e de outros textos também, que a gente citou também. Como você pode agir nas provações que você enfrenta? Então, primeiro, eu quero que você repita isso. Confie nas promessas de Deus. Tá? Então, eu quero que você repita. Confie nas promessas de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Confie nas promessas de Deus. Tá? Confie nas promessas que Deus deu para você. Se você estiver com Ele, Ele é um forte apoio. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista mesmo faz essa pergunta e responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Confie nessa palavra. Essa palavra não é só do salmista, é para você hoje também, né? Então confie nessa promessa de Deus para a sua vida, tá? Então isso tem que ser bem firmado. Se tem uma aprovação, confie na promessa de Deus, que isso vai solucionar, né? E que você tem que ser fortalecido por Ele. Segunda afirmação que eu quero que você tenha na sua vida: persevere ao lado do Senhor, descansando, tá? Então fale para quem está do seu lado: persevere ao lado do Senhor, descansando. Perseverar do lado do Senhor, agora descansar, porque a gente é como aquela pessoa que dá, mas não quer soltar, né? Faz oração, mas está querendo ficar no controle. Você tem que perseverar. Senhor, dá livramento dessa provação, mas eu estou entregando. Eu sei que no tempo certo Deus vai fazer. Me fortaleça, Senhor. Coloque isso no seu coração. Se está difícil, pegue uma pessoa para orar por você. Né? Hoje em dia você pode orar por WhatsApp, você pode mandar por WhatsApp. Tem gente que às vezes você vai ligar, está ocupado, você manda o WhatsApp, ela recebe depois e às vezes fala assim: nossa, como foi bom você ter orado por mim naquele momento. Eu já vi testemunho de pessoas dizendo assim: aquele momento que você orou para mim, era o momento que eu mais precisava da oração. E é interessante você registrar isso. Hoje o sistema deixa para você registrar do horário que você mandou. É legal isso, ver como que Deus age, que Deus usa pessoas. Então persevere ao lado do Senhor, descansando nele. Outra afirmação: oponha-se e resista ao diabo e às tentações. Fale isso para quem está do seu lado. Oponha-se e resista ao diabo
e as tentações. São as artimanhas do inimigo. São as artimanhas do inimigo. Então você tem que opor-se a ela, fazer uma frente contra essa situação. Provações, Deus permite. Se você lembrar, né, as situações que foram permitidas por Deus na vida de Jó, você fala, eu não quero ser Jó, não. Mas foi permitido. Tá? Mas opõe, resista ao diabo. Se, por exemplo, ele desse uma abertura para essa ação, né, Jó teria desfalecido. Mas ele se opôs. E sabia que Deus estava no controle. Né? Pessoas tentaram induzi-los para outras coisas, mas ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso que estava no controle. Então ele resistiu até o fim a essas ciladas, né, do diabo e as suas tentações. E por fim, eu quero colocar para você, né? Alegre-se nas bênçãos provenientes das provações. Alegre-se. Se você tem situações de provações na sua vida, eu quero que você alegre nas bênçãos que você vai ter. Então eu quero que você fale isso também para quem está ao seu lado aí, à frente. Alegre-se nas bênçãos provenientes das provações. E tanto para você que está aqui, quanto para você também que está nos assistindo, eu quero que você possa ter essa certeza de que essa situação vai passar. E que você vai aprender. Se eu parar para você e perguntar assim, olha, verifica um momento difícil na sua vida, qual lição que você aprendeu? Hoje você olha para trás assim e fala, nossa, eu realmente aprendi isso, aquilo, como Deus me fortaleceu com essa situação. Mas naquele momento foi difícil, naquele momento você chorou, naquele momento você suou, naquele momento você quase jogou a toalha, mas você lembrou de uma promessa. Naquele momento você estava desanimado, um irmão chegou, orou por você, e você foi sustentado por Deus por aquela oração. Glória a Deus por isso. Então são bênçãos que Deus vai colocando na sua vida e vai fazendo uma história na sua vida de vitória. Você crê nisso? Então, meus queridos, haja dessa forma nas provações. Relembrando, confie nas promessas do Senhor, persevere ao lado do Senhor, descansando nele, oponha-se e resista ao diabo e às tentações, e alegre-se nas bênçãos que ele tem para a sua vida. Tá? Eu quero deixar essa mensagem para você também que nos assiste, para que a gente possa estar preparados nessa semana, a passar pelas provações, e sentir-se que o Senhor, apesar das provações, Ele está ao nosso lado. Ele conosco está, nos segura, nos conduz e nos fortalece. Amém? Muito bem, vamos estar nesse momento orando, fazendo uma breve oração, e depois nós passaremos na preparação, né, da ceia do Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, colocamos, ó Pai, diante de Ti este momento, e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça e nos dirija e nos ensine através das provações. Obrigado, Pai, muito obrigado pela vida também das pessoas que cá estão. Obrigado, Senhor Deus, porque é uma oportunidade que a gente tem, Senhor Deus, de cada dia mais juntos crescermos, sempre na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a então sempre confiar na Tua promessa, sempre perseverar ao Teu lado, sabendo que, ó Pai, no Seu conselho, na Sua palavra, há, Senhor Deus, saídas e soluções. E que nos ajude a aprender sempre na Tua palavra, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.